queridos irmãos, a paz do Senhor. Vamos começar o estudo da nossa lição de hoje. Nós estamos começando o segundo semestre desse ano e nós vamos estudar com o pastor Cioli Rodrigues nesse semestre. E hoje a nossa lição é sobre a Bíblia como sólido fundamento da nossa fé, onde nós encontramos, a base inabalável e infalível. O nosso texto básico de hoje se encontra em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 13 a 22. Nós vamos fazer a leitura do texto. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, mortos sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quanto à longanimidade de Deus, aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à direita de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Então, o texto básico da nossa lição é essa, da carta de 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 13 até o versículo 22. A nossa lição trata da base em que firmamos a nossa fé e os princípios morais a que nos apegamos enquanto cristãos neste século, que deparamos com questões morais e éticas bastante complicadas. O autor da lição, pastor Cioli, ele começa a lição nos lembrando da colocação de Jesus no Sermão do Monte, quando ele fala que os seus discípulos seriam para essa terra como sal, preservando os seus ensinos sem deixar que os costumes mundanos viessem deteriorar a sua palavra, e também como a luz que manifesta sempre a verdade pura e límpida do seu evangelho, sem trevas da ignorância, sem sombra de dúvida acerca da salvação. Então, Jesus disse que nós somos como o sal da terra, nós somos como a luz do mundo. Em que sentido? A luz manifesta a verdade. O sal é colocado para não haver deteriorização, para que não se estrague. Então, para que o evangelho de Cristo não se estrague, a igreja preserva a verdade pura de Deus. Então, o cristão tem na palavra resposta para todas as questões, tanto moral quanto espiritual, necessárias ao nosso viver em qualquer época, porque ela não muda, assim como Deus não muda. A palavra de Deus é imutável, assim como Deus tem a sua característica de um ser imutável. A palavra sempre será a verdade, assim porque Deus é a verdade. A Bíblia nos ensina a viver no mundo sem nos contaminar com seus costumes indevidos. Assim, o apóstolo Paulo nos adverte em suas cartas aos Tessalonicenses, aos 2 Coríntios e também a carta de Pedro. Destas cartas, ele nos instrui a igreja, dizendo: quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus,
já os instruímos. Então, qual a instrução que Paulo e que Pedro nos dá nessas cartas? Eles dizem, deixando a prostituição, o desejo impuro, porque Deus nos chamou para santificação. Purifique, pois, da impureza da carne e do espírito, sejam santos e obedientes, não seja injusto, corrupto ou explorador do próximo. E ele diz, viva do seu trabalho, seja um trabalhador, seja honesto. Assim eles nos instruem em suas cartas. Porque Deus revelou aos apóstolos essa doutrina e deixou registrada na palavra. Então, por que Deus revelou toda a sua verdade, todo o seu querer aos discípulos e deixou escrita, deixou registrada na Bíblia? Por quê? Porque Deus quer ter comunhão conosco. Ele nos criou para ter uma vida inteira firmada sobre o fundamento de uma comunhão pessoal profunda e íntima com Ele. Esse é o desejo de Deus. Ele quer ter conosco uma comunhão íntima, profunda. Ele quer ter com a sua criatura, com o ser criado por Ele, essa comunhão. Então, manter comunhão um com o outro exige identificação com aquele com quem nos convivemos. Nós não convivemos com pessoas que nós não identificamos com ela. Em 2 Coríntios, capítulo 6, no versículo 17, o apóstolo Paulo declara: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Portanto, para andar com Deus, é preciso conhecê-lo verdadeiramente e só o fazemos através da palavra em Cristo Jesus. Se nós estivermos em Cristo, nós vamos ter a revelação através da palavra de quem é Deus. Nós vamos nos identificar com Deus, nós vamos conhecer a Deus. Nós sabemos que Jesus veio para restaurar a vida de Deus em nós e para recuperar a comunhão que nós perdemos no Éden por causa da queda do homem. Nós sabemos que nós só seremos restaurados como companheiros de Deus, como identificados com Deus através de Cristo. E nós só conseguiremos isso através da palavra. E isso só é possível mediante o conhecimento que teremos de Deus e de seu Filho Jesus, através de quê? Das Escrituras. Como nós conhecemos Cristo, como nós conhecemos Deus, como nós nos identificamos com Ele. Estudando a palavra, entendendo quem é Ele, através da sua palavra, das Escrituras. Nós sabemos que a Bíblia é o conjunto dessas Escrituras reveladas por Ele a nós, escrita por homens santos, a quem Ele revelou a sua palavra para que ela fosse registrada na Bíblia, para que através dela a gente pudesse conhecer Deus. Por isso nós, enquanto cristãos, cremos, aceitamos a Bíblia como regra de fé e prática para a nossa vida. E neste século XXI, quando as questões morais e éticas são obscuras, difícil de solução para nós, completamente impossível, de solucionarmos, nós continuamos a seguir o que? Os ensinamentos das Escrituras. Conforme o pensamento de Walter Kaiser Jr., citado pelo nosso escritor, o pastor Scioli, a Bíblia é para nós como um guia. O que a Bíblia é para nós como um guia? Ela nos mostra o caminho, não apenas um caminho a seguir como rota alternativa, mas o caminho principal, correto, verdadeiro, que nos levará à cidade santa até Deus. Então ela é o nosso guia, ela nos guia através do caminho. E ela também é como uma sentinela. Por quê? No seu posto de vigia, ela nos ensina, avisando-nos do perigo. Quando o inimigo quer nos desviar do nosso propósito de viver em santidade e tomarmos caminhos alternativos que certamente nos levará para longe de Deus, longe do propósito de Deus, então a Bíblia nos adverte. Ela vigia por nós, ela vigia a nossa vida, vigia a nossa conduta através dela. E a Bíblia também é como uma bússola. A Bíblia nos indica o caminho
certo, baseado nos ensinos de Jesus, nosso Mestre e Senhor. Ele é o nosso norte. Não há outro destino para a vida daquele que professa essa fé, a não ser o destino bíblico. Ela é a nossa orientação, ela é o nosso norte. Ela nos orienta como seguir dia a dia, nas ações, no proceder, no permanecer em santidade. E também a Bíblia, como princípio, a Bíblia reúne num só pensamento todas as ideias, formando um conjunto de verdade e nos ensinando com vários exemplos nela mesmo contidos. Nós temos tantos exemplos na Bíblia, né? Como devemos nos comportar enquanto cristãos. A Bíblia traz para nós muitos exemplos, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Exemplos de como não agir, exemplos de como agir. Ela é cheia de exemplos. E assim ela se torna para nós um princípio, porque ela ajunta, num pensamento todas as ideias possíveis. Ela forma um conjunto da verdade que nós devemos viver. Então não existe uma base mais sólida do que o fundamento bíblico para a nossa fé. Mas, segundo o autor da lição, Pastor Scioli, nós temos um grande desafio quanto à nossa tendência de nos tornar religiosos, frequentadores de uma congregação, cumpridores do dever de mostrar nossa religiosidade nos rituais de culto, nas reuniões marcadas, costumeiras do rebanho, obrigações com a igreja, mecanicamente feito para cumprir um dever. Há muito cristão que acha que ele tem que cumprir o seu papel, ele tem que ser um frequentador de culto, ele tem que ser, não pode faltar às reuniões e que este ato de estar sempre ali junto é o conjunto da sua fé, é o conjunto do seu agir, é o seu ser cristão. E não é assim, porque quando nós nos atemos ao ritualismo, nós nos tornamos religiosos e não cristãos. A Bíblia, no contrário, ao contrário disso, da prática religiosa, ela nos desafia a viver diariamente a comunhão que Deus deseja ter conosco. Não é só no culto da igreja, não é só nos trabalhos da igreja, não é só pela obrigação de fazer alguma coisa na igreja, mas diariamente nós vivemos essa comunhão que Deus deseja ter conosco. A nossa conduta diária, os nossos valores terrenos em linha com a palavra de Deus, revelada pelo Espírito Santo, nós temos que olhar para Deus na perspectiva de Moisés, quando ele faz aquele cântico, lá em Êxodo 15, versículo 11, diz assim: quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? E ele mesmo responde: majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas. Então, viver para Deus é um desafio. Nós somos desafiados em todos os dias da nossa vida a deixar de sermos religiosos, ritualistas, para sermos verdadeiramente cristãos, para conhecermos verdadeiramente Deus e viver essa comunhão, viver essa vida com Ele e o seu propósito no nosso viver diário, na sociedade, no trabalho, em todos os lugares em que nós existimos e agimos. Então, ter a Bíblia como base na construção ética e moral, no nosso viver diário, vai depender do nosso conhecimento de Deus e o propósito pelo qual Ele nos criou. Eu tenho que entender quem é o meu Deus, quem é esse Deus a quem eu sirvo, quem é esse Deus a quem eu devo obediência e qual é o propósito dele para a minha vida. Por que ele me criou? Para que ele me criou? Então, o propósito de Deus é sermos um com ele em Cristo, através de quê? Do seu Espírito, através do Espírito Santo, que deve habitar em nossas vidas
e deve ter a prioridade das nossas ações. Se nós conhecermos verdadeiramente o propósito de Deus e para que Ele nos criou, vivermos através dos ensinamentos de Cristo, deixar que o Espírito Santo haja em nossas vidas de forma a ter liberdade de ação, então nós vamos conhecer o nosso Criador e nós vamos desejar estar com Ele em comunhão constante. Para que Deus nos criou? Ele nos criou de uma forma maravilhosa e com as suas características, portanto, assim como Deus, nós somos capacitados a discernir moralmente os nossos costumes como ser humano e escolher andar no bem ou no mal. Deus nos deu essa capacidade de entender o que é bom, o que é ruim, de entender quando eu estou numa má conduta ou quando eu estou numa conduta adequada. Nós somos moralmente capazes, assim como Deus também é moralmente capaz. Portanto, somos livres para escolher o modo pelo qual desejamos conduzir a nossa vida no mundo. Nós podemos, se desejar, seguir o pensamento humano ímpio, fundado em linhas filosóficas, humanistas, ou seguir pela orientação da palavra de Deus fundada no propósito divino. Eu posso escolher ter uma vida nas minhas filosofias, nos meus pensamentos, do modo que eu quiser viver. Eu posso escolher. Eu tenho capacidade moral para isso. Eu sou uma pessoa que tem o livre-arbítrio, livre escolha. Eu posso escolher como eu quero viver e qual a linha de pensamento eu quero seguir. Por isso existem tantas religiões, que as pessoas escolhem uma linha filosófica, uma linha religiosa e vai seguindo. Então o caminho escolho eu. Deus deseja que eu escolha estar com Ele, ter comunhão com Ele, mas eu posso escolher outro caminho, porque nós somos livres. Deus nos criou livres. Então, o que nós somos como pessoas numa sociedade vai influenciar o que seremos nessa mesma sociedade como cristãos. Nossa mente, nossos sentimentos são dirigidos conforme a nossa visão, conforme os nossos costumes e as leis que regem a nossa conduta. Se deixarmos os mandamentos, os estatutos bíblicos guiar as nossas ações, cumpriremos o propósito de Deus de ser sal e luz para os que nos rodeiam, para o mundo onde nós vivemos. Eu posso ser luz, eu posso ser aquela pessoa que traz a verdade ao coração do outro, que traz o conhecimento de Deus ao coração do outro. Eu posso ser sal, eu posso ser um produto que não deixa o Evangelho de Cristo puro e genuíno se corromper, estragar. Eu posso manter a palavra viva através da minha vida, através do meu testemunho, através da minha palavra. Eu posso mostrar ao mundo o verdadeiro Evangelho, o Evangelho genuíno, mas eu também posso corromper esse Evangelho. Eu posso também, em vez de mostrar luz, conhecimento de Deus, eu posso mostrar ignorância, treva, sombra de dúvida a respeito da obra de Cristo, da salvação de Deus. Então eu preciso tomar cuidado como cristão. Eu tenho que dar o meu testemunho verdadeiro para que o outro deseje também ter essa revelação que eu tenho. Por isso nós cristãos andamos segundo a palavra e sempre dizemos que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Eu creio que a Bíblia é a nossa regra de fé, mas será que ela também é a nossa regra de prática? Nós temos praticado verdadeiramente o que a Bíblia tem nos ensinado? É aí que é ser sal para esse mundo, luz para esse mundo. Assim procedendo, se levarmos em conta a revelação da palavra, assim procedendo, a Bíblia como regra de fé, nos ensinando a caminhar e procurando no viver diário colocar em prática este ensino. Aprendemos, praticamos.
temos o ensinamento, colocamos como prática em nossas vidas, vivemos de acordo com aquilo que nós temos aprendido da palavra. Se assim fizermos, conseguiremos então concordar com o Walter Júnior, Kaiser Júnior, que diz que a Bíblia é o nosso guia, que a Bíblia é a minha sentinela, que a Bíblia é a minha bússola, que a Bíblia é o meu princípio moral. Então, a minha vida está alicerçada na palavra. Eu tenho a Bíblia como guia. Então, eu não ando segundo as filosofias humanas, que são muitas e muitas. Eu não ando por aí desorientada. Eu tenho um guia. Ela me guia pelo caminho. O caminho. Cristo diz que ele é o caminho. Ele não é um caminho. Ele é o. Então, a Bíblia me guia pelo caminho. A Bíblia, na minha vida, se tornará uma sentinela. Quando eu tiver dúvida, ela vai estar vigiando a minha vida. Eu vigio as minhas ações, o meu andar, o meu agir, através do ensinamento bíblico. Eu serei sempre alertada quando o perigo do pecado estiver em volta, me rodeando. Mas a Bíblia me ensina que eu preciso ser firme e estar de olho na sentinela. Ela vigia por mim. E também a Bíblia será a minha bússola. Ela sempre me guiará para o norte, para Deus, através de Cristo. Pelo Espírito de Deus, ela me guia como bússola. E ela é o meu princípio moral. Então eu vou colocar as minhas atitudes segundo os estatutos que a Bíblia me ensina. Se assim procedermos, teremos sim, como reza a nossa denominação, que diz que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Se eu creio em Cristo, eu creio na sua palavra. Se eu sei que Deus me criou para que eu seja um ser em comunhão com Ele e eu mantenho essa comunhão verdadeira, então eu estarei de acordo com a minha fé, com a palavra. E se eu ando como verdadeiramente cristão, mostrando ao mundo o Evangelho de Cristo, dando testemunho, então eu serei sim um praticante da palavra. Que Deus nos abençoe.